No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter e seus amigos resolveram tirar férias em um famoso resort. Mas de repente, tudo acabou virando um terrível pesadelo. Após a Lois ter contado ao Peter que ela e suas amigas decidiram reservar uma viagem para todos, eles acabaram aceitando. Mas no momento em que chegaram lá, logo descobriram que se tratava de um programa de aconselhamento matrimonial. Em outras palavras, uma terapia para casais. Com isso, Peter e seus amigos logo ficaram irritados, pois acabaram sendo enganados pelas suas esposas para fazerem terapia. E quando estavam prestes a irem embora, as férias rapidamente se transformaram em um grande pesadelo. O episódio começa nos mostrando a casa dos Griffins, aonde o Peter e seus amigos estavam jogando. E após ele revelar que havia ganhado, Cleveland chega a ficar bastante irritado, e fala que o Peter sempre fazia piada de tudo. Em seguida suas esposas acabam chegando ali, e pedem para eles adivinharem o que elas haviam feito. Com isso, Peter então resolve responder, mas acaba falando algo completamente aleatório. E então, Lois decide revelar que reservaram uma viagem para todos em um resort nas Bahamas. Mas Peter logo fica preocupado, pois isso poderia custar muito caro. No entanto, já que conseguiria se relacionar com ela durante a viagem, estavam quites. Com isso, Lois também revela que graças a um desconto para casais, não precisariam gastar uma fortuna. Após isso, Quagmire acaba falando os seus planos para a viagem, mas logo em seguida descobre que não poderia ir junto, pois o pacote de desconto era apenas para casais. E ele ao ouvir isso fica bastante chateado. No dia seguinte, Brian fala que achou uma ótima ideia o Peter e a Lois viajarem juntos, e Chris acaba concordando com ele. Após isso, Stewie fala que o seu pai até chegou a comprar um aparelho de idiomas, mas ele aparentemente não sabia muito bem como usá-lo. Em seguida, chegamos a descobrir o motivo disso. Pois enquanto ouvia uma frase de um certo idioma, Peter repetia umas palavras totalmente aleatórias em outra língua. E isso chega a ocorrer mais de uma vez. Um tempo depois, Carter acaba chegando ali. E fala que se atrasou porque havia empurrado um funcionário de uma lanchonete. Com isso, Lois resolve agradecê-lo por ter aceitado ficar com as crianças enquanto estivessem fora. Mais tarde, todos se preparavam para a viagem. Enquanto isso, Joe decide ir falar com o Peter e a Lois. E como seria a primeira vez viajando com ele, teriam que ficar preparados para verem vários tipos de elevadores no aeroporto que nem sabiam que existiam. Em seguida, Quagmire resolve apresentar a sua nova companheira. E como a viagem era somente para casais, agora poderia ir junto. No mesmo momento, Peter resolve se apresentar, chegando até mesmo a falar que estava quase separado. Vendo isso, Lois fala que poderia colocá-los na reserva. E no mesmo momento, Peter acaba ficando bem animado. E após acalmá-lo, Lois lembra que a última vez que o viu assim, foi quando recebeu a carta da coruja. E então nos é mostrado uma cena, em que o Peter esperava por uma carta, aonde saberia se foi ou não aceito na escola de bruxos do Harry Potter. Mas no final acabou causando uma grande guerra, entre as corujas e as vespas. Um tempo depois, eles finalmente chegaram nas Bahamas, e após terem suas malas recolhidas, eles decidem entrar no resort. Ao mesmo tempo, o gerente revela que à noite iriam fazer um churrasco especial. Mas enquanto isso, poderiam desfrutar de seus espaços. E então, Lois chama suas amigas para irem até a piscina, usando chapéus gigantes, e reclamarem quando eles forem molhados. Em seguida, Peter fala que também passaria na piscina, pois iria fazer com que o salva-vidas ficasse de olho nele. Após isso, ele resolve fazer exatamente o que disse. Já de noite, Peter e Lois vão até o local do churrasco. Durante isso, Quagmire acaba chegando ali também. E Peter, ao vê-lo daquele jeito, e lhe avisar que não podia jantar de sunga, resolve perguntar o que aconteceu. E então, Quagmire responde que ele e sua namorada acabaram dormindo na praia. E ao serem aconselhados a trocarem de roupa, eles imediatamente resolvem ir se vestir. Após isso, Peter e Lois decidem se juntar aos seus amigos. Em seguida, o gerente fala que como já haviam se divertido bastante, agora chegou a hora de começarem a trabalhar seus relacionamentos. Afinal, aquilo não era só uma viagem de férias, mas também um retiro de terapia para casais. Ao ouvir isso, Peter fica irritado. E como não podiam obrigá-lo a fazer isso, ele fala que iria derrubar um coco na sua cabeça para perder a memória. Mas ao fazer isso, Peter acaba se lembrando de um acontecimento trágico na sua infância. Um tempo depois,
Peter ainda estava bastante irritado, e chega a falar que não gostava quando mentiam para ele. E após Joe fazer um comentário sem sentido algum, Peter acaba falando uma coisa, que terapia de casal era a pior coisa que podia acontecer com alguém. Mulheres, né? Ele entende. No dia seguinte, todos já estavam reunidos na praia. E para o primeiro exercício, teriam que falar o que sentiam. Logo no primeiro momento, chegamos a perceber que todos os casais tinham algum problema. Até que chega a vez do Quagmire. E ao descobrir que sua namorada sentia dor nas suas partes íntimas, ele apenas responde que sentia orgulho. No próximo exercício, iriam jogar o jogo dos casados, aonde eles basicamente teriam que responder umas perguntas a respeito das suas parceiras. E durante isso, Joe é questionado qual era a comida favorita de sua esposa. E então, ele responde que provavelmente devia ser pedaço de vidro, já que sempre achava isso na sua comida. Quagmire, qual é a cor dos olhos da Kimi? Raspada. Desculpa, qual é a pergunta mesmo? Mais tarde, o gerente vai falar com eles, e revela que depois de terem feito uma análise, perceberam que os casais eram totalmente incompatíveis entre si. Mas aparentemente, todos eram compatíveis com os companheiros do outro casal. Por isso no próximo exercício, iriam fazer uma troca de casais. Lois iria ficar com o Cleveland, Joe com a dona, Bonnie com o Quagmire, e Peter com a mais nova integrante do grupo. O que obviamente deixou a Lois bem chateada. No dia seguinte, resolveram fazer algumas coisas juntos. Um tempo depois, enquanto todos estavam almoçando, Peter e sua parceira acabam chegando ali, e após ele falar umas coisas a respeito de pegar no traseiro dela, Lois perde a paciência, e diz que vir para aquele lugar foi uma perda de tempo, pois apenas percebeu que o Peter não tinha jeito. Após isso, pede ao gerente para chamar o barco, com o intuito de voltarem para casa. E durante isso, o gerente tenta convencê-los a não irem embora, mas a Lois já havia tomado a sua decisão. Até que de repente, algo terrível acaba acontecendo. E ao perceberem do que se tratava, eles logo resolvem fugir dali. E por sorte conseguem se esconder atrás de uma pedra. Ao ver isso, Peter decide fazer algo a respeito. Você tem que nos ajudar! Um tempo depois, todos ainda estavam no mesmo local. E enquanto Quagmire sugeria que aquilo poderia ser uma revolução, Peter achava que os nativos estavam assim, porque jogou algumas latas de refrigerante no lixo. Em seguida eles acabam sendo encontrados, e com isso resolvem ir para a floresta. Mas depois de um tempo, todos chegam a ser levados para um local. E logo em seguida, acabam descobrindo que eles iriam tirar a vida de cada um. Mas quando chega a vez do Peter e da Lois, felizmente descobrimos que aquilo foi apenas o último exercício da terapia de casal. Com isso, Peter diz que deveria estar bastante irritado. Mas como percebeu que o seu relacionamento com a Lois melhorou bastante, resolveu não ligar para isso. E por último, acaba revelando que chegou a tirar a vida de um dos homens.